Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Costa e estou aqui mais uma vez com vocês para falar de outro assunto bem bacana que tem a ver com o seu cotidiano. Hoje vamos falar sobre o estudo dos gases. Pois é, como os gases têm a ver com o seu dia a dia, onde eles estão envolvidos no nosso cotidiano. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: esse copo ele está meio cheio ou meio vazio? Qual a sua percepção sobre esse copo, né? Um otimista verá esse copo como meio cheio, uma pessoa mais pessimista verá o copo meio vazio, mas na verdade esse copo sempre estará cheio, né? Até mesmo um copo vazio ainda é cheio de ar, e esse copo ele está com metade de água, possivelmente, e essa água pode conter sais dissolvidos nela. Além disso, ela contém certamente ar, e nesse ar diversos gases misturados nele. Portanto, nada está vazio, sempre está cheio de alguma coisa. E essa coisa que existe no ar, essa coisa que nós sentimos no ar, ela é composta de diversos gases, né? Nós não só sentimos o cheiro, ou então respiramos o oxigênio, mas além do oxigênio, temos diversos tipos de gases no ar que respiramos. Imagine o seguinte, que nesse ar que estamos agora, você consiga engarrafar com 100 garrafas de ar. Nessas 100 garrafas de ar que você reservar, você vai separá-las, esses componentes em garrafas de gases, você teria 78 garrafas de nitrogênio e 21 garrafas de gás oxigênio e uma garrafa com outros gases menos abundantes, onde se inclui o gás carbônico. Entre esses outros gases em menor quantidade, né, quantidade bem menor que 1, nós temos o gás neônio, o hélio, o metano, o criptônio, óxido nitroso, e alguns desses gases, vamos conversar sobre eles hoje. E o seu uso no dia a dia e sua importância para a nossa saúde e o meio ambiente. O ar, como eu falei para vocês, os gases têm grande importância no meio ambiente, né? Na poluição do ar, na poluição atmosférica, e gases como metano, óxido nitroso, gás carbônico ou dióxido de carbono ou oxigênio têm grande influência no nosso cotidiano, na nossa saúde. Também utilizamos os gases na utilização de sprays para desodorante, gases na cozinha, na culinária para preparar nossos alimentos, gases na indústria para acender as fornalhas, os incineradores, gases para diversão, como os balões de uma festinha, ou ainda para a prática de esportes, como no balonismo, e além de várias utilizações do ar comprimido, como em pneus ou como compressores de ar na indústria. Além dessa grande utilidade dos gases, os gases têm uma importância principal para toda a natureza, principalmente para as plantas, como por exemplo na fotossíntese e também na produção de nutrientes que as façam crescer. E um dos gases mais importantes para as plantas é o gás nitrogênio. O gás nitrogênio ele é chamado de um gás inerte, que ele entra em nosso organismo e sai sem influenciar nada no nosso organismo. Ele não participa do processo de respiração e nem do processo de fotossíntese, mas tem uma importância enorme para o crescimento das plantas, para a composição do DNA e das plantas e dos animais. No ciclo do nitrogênio, bactérias no solo coletam esse oxigênio do ar e levam para as raízes das plantas. E nas raízes das plantas, elas conseguem fazer com que esse nitrogênio participe na formação de todas as folhas, de toda a estrutura da planta. Além disso, ela serve para a alimentação dos animais e na excreção dos animais também. Participa como fixadora de nitrogênio dessas bactérias e principalmente na função industrial, né? Ela tem N funções, tanto industrial como biológica nas plantas e nos animais. Um outro gás muito importante também e essencial para a vida é o gás oxigênio, né? Sem ele não há vida, não há seres aeróbicos. Seres aeróbicos são seres que respiram oxigênio, mas também há seres que vivem
na total ausência de oxigênio. São seres anaeróbicos, seres que sobrevivem com outros tipos de gases, que não precisam do oxigênio para viver. Seres, por exemplo, que utilizam o gás enxofre para sobreviver, não utilizam o gás oxigênio. E o oxigênio é essencial para a vida, porque ele participa tanto do processo de fotossíntese nas plantas. Lembrando, a fotossíntese é aquele processo em que a planta ela absorve gás carbônico e libera oxigênio, né? Não só as plantas, como também as algas também realizam esse processo, a fotossíntese. Também o oxigênio participa da respiração, que é o processo inverso da fotossíntese, em que absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico. O oxigênio ele é essencial para a combustão, para que haja queima, para que haja uma explosão, né? Sem oxigênio, nada pega fogo, nada aquece, esquenta, explode. O oxigênio é um gás comburente, ele é essencial para que haja uma reação de combustão, para que haja uma reação de queima. Tanto uma queima no nosso organismo quando produz nutrientes, como uma queima de um fogo, de uma vela, de uma chama, em geral. Além disso, o oxigênio também é utilizado em nível mais concentrado em hospitais para recuperação de pessoas com deficiência respiratória, né? Deficiência de respirar, para que possa, com a concentração maior de oxigênio, oxigenar melhor as células, né? Porque o que acontece quando o oxigênio entra na nossa corrente sanguínea? Pequenas células chamadas de hemácias, elas levam esse oxigênio para cada outra célula do nosso corpo, e até que todas recebam esse oxigênio, e ela retira gás carbônico delas e traz de volta aos nossos pulmões quando nós expiramos o gás carbônico. E por falar em gás carbônico, o gás carbônico também é um gás muito importante para o nosso planeta, né? É o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Ele é o gás que sem ele a Terra não seria quente, não seria um ambiente muito gelado. Ele é que consegue segurar o calor da nossa Terra. O problema é que nos últimos anos, nas últimas décadas e séculos, produzimos muito gás carbônico. Com isso, temos um problema do aquecimento global. Ele é um gás que participa do efeito estufa, que é um efeito que aquece nosso planeta. E o gás carbônico, ele participa também de outros processos bem legais no nosso dia a dia. Como, por exemplo, tomar um refrigerante. Quando você vê aquelas bolinhas saindo do refrigerante, aquilo é o gás carbônico. Ele, quando sente a diferença de pressão da garrafa para o copo, ele deixa de ser dissolvido na água e segue para o seu estado gasoso, para o ambiente. Porque a diferença de pressão do recipiente da garrafa para o copo diminuiu muito. Então, assim, ele consegue escapar para o seu estado gasoso. Assim também acontece no aerosol. No aerosol nós temos um gás líquido que é misturado com o perfume, o desodorante. Então, quando você agita ele, você aumenta a pressão lá dentro, no recipiente, e quando você aperta o botãozinho de liberar a válvula, ele sai muito rápido daquele ambiente que estava no seu estado líquido e escapa para um ambiente com menos pressão, no seu estado gasoso. E com isso, para ele sair do seu estado líquido para o gasoso, ele consome calor e assim ele esfria a lata. Por isso que a lata do spray de desodorante esfria quando você agita ela e libera o spray. Essa mudança do estado líquido do gás para o estado gasoso faz com que ela esfrie. Além disso, o gás carbônico é utilizado também para a produção de extintores de incêndio. Como eu falei para vocês, já que é necessário o oxigênio para que haja combustão, para que algo pegue fogo, o gás carbônico serve para bloquear esse teor de oxigênio que existe naquele ambiente, enriquecendo ele de gás carbônico, e sem oxigênio o material não vai se inflamar, não vai queimar. Além disso, o excesso de queimadas do aquecimento global estimula muito a produção de gás carbônico. A fumaça das fábricas, das indústrias, emitem muito gás carbônico para a atmosfera, aumentando o efeito estufa. Esse efeito estufa acontece da seguinte maneira: a Terra, naturalmente, ela recebe raios solares do Sol, né? Raios solares, claro que é do Sol. Aí, professor, mas aí esses raios solares que vêm do Sol, refletem de volta para o Sol em um filtro solar natural que existe, que é a atmosfera, na camada de um gás chamado ozônio.
uma variação do gás oxigênio. Então, na camada de ozônio, parte desses gases refletem de volta para o espaço, parte entra no nosso planeta. E essa parte que entrou no nosso planeta é refletida de novo nessa camada e volta para a superfície da Terra de novo. E assim, nosso planeta consegue ficar aquecido. Além disso, nós temos o gás carbônico e outros gases que contribuem para que a temperatura do planeta não se resfrie rapidamente. Mantenha essa Terra mais aquecida, o calor dentro da Terra. O problema é que o excesso desses gases faz com que o planeta aqueça mais do que deve, derretendo então as partes mais geladas do planeta, os polos norte e polo sul. E assim gera uma cadeia de transformações drásticas para o nosso meio ambiente, como o aquecimento do planeta, regiões mais secas ficam mais secas ainda, outras regiões secas ficam alagadas. Há um exagero, né, das fases de inverno, chuvas bastante fortes, tão secas, bem prolongadas. O planeta vira um total bagunça, né? Os animais sofrem muito e nosso planeta já sofre disso. E quem mais sofre com isso somos nós, com as consequências disso, com o aumento da fome, com a diminuição da produção de alimentos e também os animais que morrem, muitos animais morrem por conta desse desequilíbrio ambiental que ocorre com todo o nosso planeta devido ao efeito estufa. Depois disso, tem outros gases, como o gás metano, que também faz parte, um dos gases que participam do aquecimento da Terra, né, como no efeito estufa. O gás metano é um gás bastante produzido pela agropecuária, em especial a pecuária, na criação de bovinos, que emitem esse metano através de arrotos e de gases, de flatulências, o popular pum. Então, o pum e o arroto dos bovinos eliminam esse gás metano. Esse gás metano vem do processo de digestão desses ruminantes, que possuem um estômago todo diferenciado em 4 compartimentos, e que esses compartimentos produzem muitos gases. Um deles é o metano. E esse metano também é produzido pelos resíduos sólidos, né, pelo o lixo que é jogado nos lixões, e esse apodrecimento desse lixo, desse resíduo sólido, vai liberando metano para o meio ambiente. Uma alternativa para se aproveitar esse metano que é jogado no meio ambiente é você criar biodigestores. Por exemplo, você aproveitar as fezes dos animais de criação, armazená-las em um recipiente fechado e que você pode produzir mais gás metano, que você pode armazená-lo e produzir biogás, que pode utilizar para culinária, para incineração de outros produtos, para uma utilização mais útil desse gás metano, que seria liberado totalmente no meio ambiente. Também pode utilizar o material sólido como fertilizante para as plantas. A grande produção de metano no planeta vem da pecuária, né? da bovinocultura. Mas também a tecnologia está a favor do homem com a criação de novas rações que façam com que os bovinos emitam menos metano, né? Então, ninguém está parado somente pensando, eu não posso fazer nada. Muito da tecnologia envolve a diminuição da produção de gás metano por esses animais. Um outro gás também muito importante para o efeito estufa é o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso, né? O gás hilariante. Esse óxido nitroso é utilizado, um dos primeiros anestésicos utilizados na medicina humana. Ele é utilizado como um anestésico em que você tem uma rápida absorção, mas ele acaba tendo algumas contrações no rosto, como uma risada. Então é também chamado de gás hilariante, que faz as pessoas rir muito com esse gás. Alguns gases também, que não vou citar aqui agora, mas que você pode pesquisar aí na sua casa, falar com o seu professor, conversar com seus amigos da escola, são os CF6, né, os antigos gases de geladeiras. Qual o nome daquele gás? Para que aquele gás serve? Aquele gás liberado no ambiente ainda faz mal? As geladeiras de hoje em dia usam os mesmos gases que utilizavam há 15, 20 anos, 30 anos atrás? Qual o problema da emissão desses CF6, chamados de clorofluorcarbonos, no meio ambiente? E o que é essa camada de ozônio, que tanto se fala? E qual a importância dela na proteção da nossa pele, por exemplo? Então, muito ainda há, e vou deixar a se falar
em relação aos gases do nosso dia a dia, eu vou deixar para você conversar com seu professor na sala de aula, com seus colegas, também pesquisar. Vai ser muito bacana você ter essa ideia, essa vontade de pesquisar e aprender mais sobre um assunto do nosso dia a dia. Então, pessoal, vou ficando por aqui e deixo para vocês a mensagem de que a influência de um bom professor jamais poderá ser apagada. Então, agradeço a vocês todo esse tempo que passei com vocês aqui, nas nossas aulas, nesse contato, no feedback que recebi de alguns alunos durante o nosso cotidiano, e agradeço todo esse tempo por aqui. Vou ficando por aqui no projeto Vitória Ensina em Casa e agradeço por tudo que passamos juntos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.